Oração na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, como é um trabalho voltado para a liderança. Tem um texto que diz no capítulo 11, versículo 17: vamos ler o 16 e o 17 para dar mais sentido. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro ou oliveira brava, foste enxertado em lugar deles e feito participantes da raiz e da seiva da oliveira. Amém? Queiram estar sobre os vossos assentos por bondade. Enquanto externo a minha gratidão a Deus pelo rico privilégio de nesta noite tornar a Betim, e de uma forma imerecida, pois não tenho sabedoria e nem merecimento para estar diante de homens que estão na minha retaguarda, na minha vanguarda, líderes, irmãos, mas Deus tem sido misericordioso, e por meio do pastor Neemias, presidente da igreja, Meliane, sua muito digna esposa, muito obrigado, pastor. Em vossos nomes, reverencio a toda a diretoria, a este corpo ministerial e a igreja. Que Deus vos abençoe. Quero agradecer o carinho, a recepção, o cuidado do pastor Jefter, pastor Guilherme, que tem cuidado da minha estada, da minha vinda. Que Deus recompense os amigos. Queridos, trazendo-lhes uma mensagem estimulativa, eu gostaria de falar-lhes o que Paulo está estimulando aos gentios em Roma. E gostaria de falar-lhes sobre incompatibilidade sanguínea. Quando nós analisamos a carta de Paulo aos Romanos, os irmãos observam que ela tem um cunho estimulativo e de advertência. Há quem diga, salvo engano, Martinho Lutero falava que se de todas as escritas do apóstolo só a carta aos Romanos, só ela existisse, já era o suficiente para nós termos a certeza da salvação ou a garantia dela. Quando nós observamos o teor, principalmente do capítulo 10 e 11, o apóstolo Paulo está advertindo os gentios para não fazer o que Israel fez, ou os judeus. Observem que Paulo ele vai trazer um reconhecimento, até porque alguns pesquisadores dizem, e se baseiam em 2 pontos, que a carta é direcionada direta aos gentios. Por quê? Primeiro ponto, porque Paulo era o apóstolo aos gentios, enquanto Pedro voltava-se mais para os judeus. O segundo ponto é com base em Atos 18. Atos capítulo 18, versículo 2. Se nós lermos no projetor, os irmãos vão observar que está escrito que o imperador Cláudio, ele baixou um decreto em Roma para que todos os judeus deixassem Roma. E a história mostra que isto aconteceu por volta dos anos 49 depois de Cristo. Então, com base nisso, com essa sustentação bíblica, como a carta foi ser escrita 57 anos depois de Cristo, embora que Cláudio já não tivesse mais no comando, e sim Nero,
porque o imperador Cláudio vai até 54 depois de Cristo. Então os pesquisadores dizem que Nero ainda não tinha aberto as portas de Roma para os judeus voltarem. Então, obviamente que esta igreja em Roma, ela surge da diáspora, de quando todos os judeus religiosos, e uma boa parte deles desta parte do mundo, porque Lucas registra em Atos que no dia do Pentecoste tinha varões religiosos em Jerusalém, de toda a parte debaixo dos céus. Então muitos, depois do Pentecostes, aceitaram o Evangelho e, voltando, principalmente judeus, disseminaram em Roma o Evangelho de Cristo. O contexto mostra que este Evangelho vai tomando conta, e com o decreto de Cláudio, os judeus, entre ele, Áquila e Priscila, tiveram que fugir, que era um dos líderes, ou que conduzia os gentios na fé. Então agora fica só os gentios. Então, como os irmãos vão de convir, que nesta época a escravidão era muito patente, e muitos cristãos estavam voltados à escravidão, a dureza do império, a imposição do império era notória. Tinha que ter figuras de palavras para não ser confundido em agressão a Roma ou o imperador. Então havia questionamento e, pasmem, mesmo sem os judeus sofrendo a impiedade dos homens, os gentios conservaram a fé. Então, quando os gentios conservam a fé, não era fácil, porque o Evangelho de Cristo já não era tão conceituado diante do contexto grego-romano. Porque os irmãos vão te convir que a filosofia grega, aonde Roma dominava, ela tinha um potencial muito forte. E quanto mais importante fosse o filósofo e a sua sabedoria, mais caro você tinha que pagar para ouvi-lo. Quanto mais caro ele cobrava, mais valorizado era a mensagem dele. O Evangelho de Cristo vai ser descreditado porque era pregado de graça. E aquilo que era dado de graça não havia valor. E se trazia vergonha. Então não era fácil pregar, continuar na fé, disseminando um evangelho que era vergonha. Então agora os gentios questionam e se alegram excessivamente. A alegria da fé dos gentios em Cristo Jesus, gentios, goim, gentil, quem não faz parte do clã abraâmico, nação, povo pagão. Então, eles se sentem tão alegres que sobrepujam a supremacia dos judeus. Ou seja, eles não querem levar em conta que a salvação vem dos judeus. E que Deus esqueceu os judeus. Aí é quando Paulo escreve a carta e vai começar no capítulo 1, reconhecendo o feito e a fé dos gentios. Capítulo 1 ele diz: a fé de vocês, o que vocês têm feito, o mundo todo está sabendo. Ele parabeniza a igreja gentia. Então ele, no segundo ponto, ele diz: eu quero muito estar aí. Já há anos eu tento estar aí, porque eu vou ter a alegria de pregar este evangelho com vocês, porque eu não me envergonho deste evangelho, porque ele é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Ele vai disseminar. Olha, Deus não vai deixar em vão a impiedade dos homens, a dureza dos homens. E ele vai tratando. Aí quando chega no capítulo 10, ele vai falar o futuro dos judeus e a salvação dos gentios. Ele vai dizer que os judeus não tinham desculpa porque nós entramos.
Porque ele diz que Deus tentou advertir os judeus, e eles não deram ouvidos, e o processo igreja tinha que continuar. Mas como Israel não deu ouvido, não tinha mais quem pregasse. E se não tem quem pregue, como enviar se ninguém quer pregar? E se não tem quem pregue, como vamos ouvir se ninguém vai pregar? E como crer se o crer vem pelo ouvir e ouvir a mensagem do Evangelho? Aí ele diz: mas pense vocês, capítulo 11, versículo 1. Vocês pensam que Deus rejeitou Israel? De maneira nenhuma. Eles são os ramos originais. Aí ele vai usar uma alegoria dentro de um DNA sanguíneo. Ele diz: se os ramos ou alguns dos ramos se quebraram, dos ramos originais se quebraram, vocês, sendo oliveira brava, foram enxertados em lugar deles e feitos participantes da raiz e da seiva da oliveira. Quando Paulo está falando aqui, ele está trazendo uma alegoria. Quando você vai estudar a botânica, quando Paulo está falando raiz, ele está falando de unidade, seiva e ramos. A raiz é a vida. A raiz está na vida. Por isso que você pode cortar uma árvore no pé do tronco, mas se não arrancar a raiz, ela ainda vai ter vida. Ela vai brotar. Se você arranca a raiz, não tem mais vida. Porque a raiz é a vida. Ela extrai, e a seiva é o líquido que transporta os nutrientes para os ramos. Quando Paulo está falando disso, ele está falando de um sangue, de uma corrente sanguínea. A unidade de Deus, de Cristo e de Israel. Quando nós vamos para o corpo humano, observe que o sangue é a vida, ligado a um músculo, dependendo de um músculo propulsor. O coração. O coração é o órgão que mais trabalha no corpo. Ele vai pulsar, ele vai fazer com que o sangue circule, levando os nutrientes para as células do corpo humano. E o sangue vai levar o oxigênio e promover a renovação do mesmo. Enquanto o coração bate, o sangue corre. E enquanto o sangue corre, tem vida. Observe que quando você vê dizer alguém morreu, teve morte cerebral, mesmo com a morte cerebral, você não pode enterrar, porque o coração ainda bate, ainda tem sangue correndo. Se disser o cérebro está funcionando, ainda está vivo, mas o coração parou, parou o sangue, parou a vida. Então, quando nós olhamos o privilégio que Paulo está falando dos gentios, é nisso que eu quero me ater. Observe o privilégio que nós temos e os dilemas de uma liderança. Os irmãos vão te convir que o projeto igreja, de forma coletiva e explícita, vai começar no capítulo 12 do Gênesis, com o objetivo de abençoar toda a terra. Este é o projeto igreja. Gênesis capítulo 12, na degradação humana, diz os historiadores que a idolatria do capítulo 11 ao 12 era a forma mais rentável, era o meio comercial que se ganhava mais dinheiro, a idolatria. Tudo era Deus para o povo daquela geração. O pau, o gesso, os astros.
E até alguns historiadores que dizem que a família de Abraão dependiam do comércio da idolatria. Aí Deus vai estabelecer um projeto espiritual, do qual ele pudesse se relacionar, e por meio deste relacionamento, descer à terra de novo, de forma coletiva, e ser adorado. Gênesis 12, primeiro. E disse o Senhor Deus a Abraão: tem como projetar, já que é uma palestra para liderança? Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Ponto. Não é vírgula, ponto. Usando a razão humana, é uma proposta inusitada. É uma proposta no meio de um desafio espiritual que não era comum. Então, na razão humana, usando, não tem como aceitar sem questionar. Hoje nós temos a história escrita, vivida. E se Deus usar qualquer um de nós para mim dizer: Bento, Deus está mandando você deixar a sua terra e pegar tudo que tem e vai para uma terra que Ele ainda vai te mostrar. Eu vou dizer: tá bom, vou questionar, vou orar e vou perguntar. É a razão. Então olhe que há um ponto, há uma diferença do versículo 1 para o 2. E isto mostra que Abraão questiona nas entrelinhas. Por quê? O versículo 2 é motivacional. Deus usa o versículo 2 para motivar ele a aceitar. Por quê? Qual era o problema de Abraão? Descendência, DNA, corrente sanguínea. Por quê? Porque à época o que honrava o homem era a proliferação. Quanto mais filho ele tivesse, mais a honra vinha. Quando não tinha filho, perdia a honra. Não era considerado como tal. E a Bíblia diz que a sua mulher era estéril. E o projeto de Deus era produção. Aí o versículo 2 diz Deus: eu fartei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Olha, aqui não é ele motivando. Ele pega a necessidade de Abraão e diz: na tua necessidade eu vou te motivar, eu vou fazer de você um grande povo.